Hoje assumimos aqui um espírito festivo, vamos mergulhar, claro está, no Natal, mas não apenas na tradição, na emoção e nas luzes das ruas. Vamos falar do impacto do Natal na comunicação e refletir sobre como é que esta época moldou e continua a moldar a forma como nos conectamos através das mensagens. O que é que isto significa? Que ao longo deste episódio especial vamos explorar as origens das campanhas e dos símbolos do Natal em Portugal. Vamos também revisitar algumas campanhas que marcaram gerações, pelo menos aqui a minha, e vou mesmo partilhar as três campanhas de Natal que ainda hoje sei de cor, e vamos também analisar o futuro das mensagens de Natal, incluindo aqui um debate muito atual sobre o uso da inteligência artificial em anúncios. É aqui um bocadinho inevitável, não é? Por isso, peguem na vossa caneca de chá, no chocolate quente ou mesmo num café e juntem-se a mim aqui neste episódio, nesta verdadeira viagem pela magia da comunicação no Natal. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Então, para começar, vamos falar do Natal e abordar aqui o seu contexto histórico. E nós falamos em Natal, ou pensamos em Natal, e de imediato um dos símbolos do Natal é a árvore de Natal. Correto? Temos aqui uma, para quem está a ver em vídeo, aqui uma em formato muito, muito pequenino que trouxe aqui para o cenário. E queria falar justamente nela, que é em Portugal. O Natal ganhou aqui relevância social e cultural com a chegada, obviamente, das tradições religiosas do cristianismo, mas foi no século XIX que começamos a adotar aqui práticas mais modernas, como precisamente a árvore de Natal. Ela hoje está presente em todas as campanhas, em todas as comunicações de Natal, ou em quase todas, e na casa dos portugueses, mas partilhar convosco que, curiosamente, foi Dom Fernando II, o marido da rainha Dona Maria II, quem trouxe para Portugal esta tradição, aqui uma tradição germânica, que veio então da Alemanha, para o nosso país. Foi ele, digamos assim, o culpado, no melhor dos sentidos, de hoje em dia termos esta tradição. Curiosamente, nós hoje temos árvores de Natal muito grandes, com muitos adereços de diferentes cores, mas na verdade vou também partilhar um link no qual vocês vão poder ver como é que era aquela que é a primeira árvore de Natal, a tal que foi trazida que foi implementada pelo rei Dom Fernando II. Portanto, vou deixar esse link para que possam ver como é que ela era e vão perceber que ela era de facto bem mais pequenina e com muitos menos adereços também. Estamos aqui a falar mesmo há muito tempo atrás. Quanto à comunicação natalícia propriamente dita, os primeiros registros de alguma forma de campanhas em Portugal datam do início do século XIX, quando os anúncios em jornais, obviamente, começaram aqui a promover presentes como, por exemplo, eletrodomésticos, como brinquedos ou mesmo artigos de luxo. Também deixar-vos aqui esta nota de que os postais de Natal, vocês estarão recordados, que estiveram imenso tempo na moda, depois deixaram de estar, as SMS invadiram, foram também uma moda muito, muito persistente durante algum tempo. Entretanto, voltamos aqui ao estilo vintage e os postais, eu diria que voltam a estar um bocadinho na moda, mas também dizer-vos que esta tradição dos postais e dos envios dos postais natalícios também foi trazida pelo Dom Fernando II. Desta vez inspirou-se numa tradição britânica e trouxe para Portugal esse hábito e então enviava postais natalícios ali àqueles que eram os seus contactos à data, isto realmente há mesmo muito, muito tempo atrás. Mas, andando um bocadinho para a frente no tempo, se olharmos aqui para os anos 30 e 40, vemos que as campanhas publicitárias em Portugal e no estrangeiro também começavam a ganhar alguma, eu diria, sofisticação.
porque o que é que acontecia? Por exemplo, os CTT começavam a promover as cartas de Natal como forma de manter famílias ligadas mesmo à distância, isto numa época, obviamente, em que a imigração era significativa. A própria TAP, na altura, também fazia anúncios relacionados com o facto de serem a melhor forma de os presentes de Natal serem, por exemplo, também transportados e, portanto, digamos que, recordem-se que estamos aqui a falar de uma altura em que não havia televisão, obviamente, nós estávamos a falar de anúncios aqui de jornais e que apenas marcas ou empresas já com imensa possibilidade económica, ou bastante possibilidade económica à data, é que tinham esta capacidade de comunicar. A Claus Porto, por exemplo, foi também uma das primeiras empresas que conseguiu fazer anúncios publicitários em jornais, a falar obviamente, dos seus artigos e sabonetes de luxo. No plano internacional temos, obviamente, a Coca-Cola, que foi um marco indiscutível. Nos anos 30, como todos sabemos, a marca não só popularizou o Pai Natal de vestes vermelhas e com o aspecto que todos nós conhecemos, como criou, obviamente, aqui um ícone visual que atravessou fronteiras culturais. E mais daqui a pouco vamos, obviamente, falar aqui da Coca-Cola, porque é incrível como é que a Coca-Cola, que trouxe precisamente aqui um novo paradigma na forma como se comunica o Natal e trouxe este símbolo que é o Pai Natal, está, digamos aqui, em plena polémica este ano com a sua campanha de Natal com recurso à inteligência artificial, mas já lá vamos. Em Portugal, outras marcas começaram também a explorar, obviamente, esta época como uma oportunidade de comunicação. Eu já referi alguns exemplos, mas destacar também que ali foi com o surgimento da televisão também que houve ali um aumento exponencial de marcas que começaram a comunicar de uma forma ainda mais visível e patente os seus produtos aqui nesta época natalícia. A Philips, por exemplo, era uma das marcas que tinha bastante destaque na altura, ali muito, muito ligada ao facto dos seus eletrodomésticos, obviamente que era uma coisa que à data em Portugal as famílias não tinham ainda não tinham muito recurso para ter esses eletrodomésticos e portanto aqui à medida que as possibilidades económicas e as ferramentas de comunicação, neste caso da televisão, a par obviamente ali da rádio e também dos jornais, deu ali um boom na forma como as marcas comunicavam e o número de produtos, digamos assim, que eram comunicados e a forma como eram comunicados na época natalícia. Obviamente que estas campanhas criavam ali sempre alicerces para uma comunicação moderna do Natal, ou já tinham ali alguma emoção, algum storytelling, eram anúncios que à data falavam como podemos imaginar num contexto histórico, tentavam comunicar muito, por exemplo, os eletrodomésticos para as donas de casa, que na altura era assim que efetivamente se comunicava, ou eletrodomésticos que, por exemplo, o pai vai gostar muito, porque o papel do homem e da mulher era ali realmente tinha uma forma muito diferenciada de comunicação, como todos sabemos, e portanto as campanhas tinham ali um foco realmente demasiado assente nestes papéis que as pessoas ocupavam na altura. Só bastante mais tarde é que efetivamente os brinquedos e as marcas de brinquedos e de chocolates começaram a ganhar aqui alguma preponderância. Avançando aqui algumas décadas, eu não resisto, vou partilhar também um artigo do Jornal Público que fez uma resenha muito, muito impecável e muito organizada sobre como é que os jornais comunicavam o Natal ao longo dos anos em Portugal e de que forma é que as marcas estavam presentes para que vocês possam também ter aqui uma ideia. Mas eu não resisto a contar-vos, por exemplo, que algo que para nós hoje é muito comum, que são os cabazes de Natal, os cofrés de Natal, portanto, esse conceito. A primeira vez que se ouviu falar de cabazes de Natal em Portugal foi na década de 60 e esses cabazes, para vocês terem uma ideia, eram
comprados e eram pagos, melhor dizendo, durante todos os meses uma parte desse valor para que quando se chegasse ao fim, na altura do Natal, esse cabaz pudesse realmente existir ou as famílias terem acesso a eles. Portanto, era ali um pagamento quase fracionado e foi a primeira modalidade que surgiu em Portugal para se comprar efetivamente os primeiros cabazes de Natal. Tempos muitíssimos diferentes, muito distintos, mas que eu aconselho muito a que façam esta viagem temporal e este artigo do público que eu vou disponibilizar, de facto, é aqui uma viagem incrível no tempo e que nos vai fazer aqui ter uma viagem ainda mais precisa sobre como é que os jornais na altura comunicavam o Natal e também como é que eram muito críticos sobre todas as novidades que iam existindo na forma como as marcas comunicavam o Natal e como a sociedade comunicava o Natal. E, portanto, se nós olharmos aos dias de hoje, aquilo que acontece, em que também somos cada vez mais sensíveis e críticos a determinadas campanhas e novidades de Natal, dizer-vos que também que há um século atrás ou mais, a população também já tinha essa capacidade crítica, embora de formas completamente distintas, mas que nós somos realmente muito resistentes a algumas mudanças e a algumas novidades e que, portanto, já há aqui um padrão que, enquanto sociedade, temos em relação às novidades que são implementadas e àquilo que as marcas e os novos modelos de comunicação vão trazendo. Como eu estava a dizer há pouco, avançando aqui algumas décadas, é impossível não falarmos das campanhas que marcam gerações. Eu nasci em 83 e, portanto, aquilo que eu posso dizer a este nível é que quem cresceu aqui nos anos 80 e 90 certamente se lembra, tal como eu, da minha agenda. A minha agenda, vocês desculpem esta minha tentativa de cantar, mas na realidade este jingle é inconfundível, e ele não vendia apenas a organização, não vendia apenas a agenda em si, mas prometia sucesso e reconhecimento, não é? Era mais do que um presente prático, era também ali um símbolo aspiracional. A verdade é que esta é uma campanha que eu ainda hoje sei de cor o jingle, sempre que ouço a palavra agenda, tendo a cantar a minha agenda, e obviamente que quando vem o Natal é também das campanhas que está no meu top of mind e que eu melhor me recordo. A par, obviamente, também da famosa campanha das fantasias de Natal, associadas ali aos chocolates que representavam um momento de partilha e de ternura, com aquele senhor idoso ao pé da árvore de Natal e com o comboio. Eram campanhas que tocavam-nos no coração, criando aqui uma relação emocional forte com as marcas e por isso é que elas ficam também tanto tempo no top of mind e nós não nos esquecemos das suas frases icónicas. E claro que não podemos esquecer, ou eu pelo menos não consigo esquecer, a Leopoldina, que à data era uma mascote que se tornou, para lá de um símbolo de solidariedade e responsabilidade social, promovia causas importantes, obviamente, mas que trazia um lugar central no Natal dos portugueses. Ainda hoje sei também de cor por muitas outras campanhas que, entretanto, o Continente, a Popota e a própria Leopoldina tenham lançado aquele ano, aquela campanha, e vou partilhar os vídeos das campanhas, destas três campanhas icónicas para que vocês as possam ver, porque de facto são para mim icónicas, ainda sei os seus jingles de cor, por muitas outras campanhas que entretanto obviamente já tenha visto, já tenha percepcionado e até gostado da sua mensagem, mas de facto não ficam tão presentes como estas que tantas vezes ouvimos e obviamente que eram épocas em que tínhamos acesso a muito menos informação e que também era mais fácil, portanto, memorizarmos, eram muitas vezes repetidas, havia apenas um canal de comunicação ou muitos menos canais de comunicação e, portanto, este nível de memorização é muito mais natural, mas a verdade é que os anos passam e continuamos com este top of mind tão interessante. Hoje, as campanhas de Natal e é evidente, refletem aqui a evolução tecnológica e social. O digital, como não podia deixar de ser, domina. Temos aqui vídeos curtos e interativos a serem disseminados nas redes sociais e também outras experiências digitais que as marcas hoje em dia proporcionam, com sites específicos para o efeito e também várias aplicações. E além disso, vemos aqui um foco crescente na diversidade cultural e na inclusão. Se analisarmos as campanhas deste ano, por exemplo, das várias marcas,
ou das principais marcas, sentimos essa tal diversidade cultural e de inclusão, e também a temática da sustentabilidade e a personalização dos conteúdos. Cada vez mais as marcas aproveitam estas alturas do ano para criarem aqui formas de proporcionarem às pessoas, da forma mais personalizada possível, momentos especiais que envolvam as pessoas, obviamente, com o tom da marca nesta que é uma altura muito especial e muito emocional do ano. No entanto, fica aqui a pergunta um bocadinho obrigatória: será que as campanhas de hoje conseguem criar os tais jingles ou slogans tão memoráveis como os do passado? Bom, talvez a rapidez com que consumimos informação dilua um pouco a emoção, eu diria, mas a essência permanece, ou pelo menos há a tentativa de que esta essência permaneça, apesar das tecnologias serem completamente diferentes e as plataformas de comunicação também, mas o foco é criar aqui uma conexão emocional e transmitir os valores do Natal, que tendem a ser generosidade, a família e a esperança, grosso modo, obviamente, que podem haver aqui algumas derivações. Vou agora voltar à questão da Coca-Cola, que falei atrás, mas parece que este ano ela volta a estar nas luzes da ribalta, desta vez por uma razão diferente e não tão simpática. Portanto, a marca recriou a campanha de Natal Holidays Are Coming, usando a inteligência artificial. Se por um lado aqui a inovação foi elogiada por ser eficiente e moderna, por outro lado houve muitas críticas de que o toque humano e emocional se perdeu. Portanto, esta polémica levanta questões importantes: até que ponto a IA pode substituir aqui os processos criativos tradicionais, e se conseguirá um algoritmo transmitir a magia e a autenticidade que associamos ao Natal? São estas algumas perguntas que se colocam, e é um debate atual que merece aqui a nossa reflexão. Como eu referi atrás, e podem ver também no tal artigo do Público que mostra como é que o Natal era explicado nas notícias há mais de um século atrás e ao longo destas décadas, a população, nós tendemos sempre a ser bastante críticos com os novos paradigmas de comunicação, com os novos hábitos, e portanto nós no fundo diria que estamos aqui perante um novo paradigma de comunicação. A inteligência artificial de facto está aqui a marcar um ponto de viragem, e que é no fundo natural que as marcas se estejam a introduzir e adaptar a estas plataformas, e que estas alterações e estes ajustes de alguma forma criem aqui impactos e reações várias nas pessoas. E, portanto, sempre que estamos aqui perante uma mudança de paradigma, temos que ter aqui alguma calma, alguma cautela na análise, porque eventualmente estamos aqui numa fase de transição para a utilização destas tecnologias, e que, evidentemente, as campanhas e as marcas se vão adaptar e que vão continuar, eu diria, a surpreender de uma forma talvez diferente, sim, mas que pode ser aqui uma fase de transição e uma disrupção que ao longo do tempo vai nos acabar por fazer mais algum sentido. Então, o que é que aprendemos com o Natal na comunicação? Que as mensagens mais eficazes são aquelas que se conectam emocionalmente com o público, que refletem valores autênticos e que respeitam o contexto social e cultural. A autenticidade e a empatia continuam a ser fundamentais, mesmo num mundo onde a tecnologia avança a passos largos. E, portanto, eu destacaria aqui 3 lições importantes. Desde logo, a empatia. Conhecer o público e alinhar as mensagens com as suas emoções é essencial para conseguirmos então atingir este nível de empatia. Outra questão também muito importante tem a ver com a verdade. As mensagens devem ser autênticas e ações reais que fortalecem a ligação com os consumidores. A questão da verdade é cada vez mais escrutinada, então a tentativa de criar campanhas ou mensagens que depois não façam fit com aquela que é a realidade e os valores da marca, ou com aquilo que a marca faz, desde os seus bastidores até à sua montra ou até ao seu produto final, chegarem ao consumidor, que cada vez têm mais riscos, e que portanto não deve aqui prevalecer alguma espécie de encantamento e de não verdade nestas campanhas, porque elas acabam por ser percebidas, e a população, as pessoas, a consumidora acaba por penalizar essa falta
de verdade. Por último, a questão também da sustentabilidade, uma comunicação que seja responsável, tanto no conteúdo como na prática, é também cada vez mais aqui algo que as pessoas valorizam e para as quais estão atentas. Ao nível dos desafios, há dois que partilho também, tem que ver com, primeiro, a importância do mercado que está cada vez mais saturado, cada vez temos mais marcas a comunicar, sobretudo nesta altura do ano, mas não só, nesta altura há um pico realmente muito grande, nunca como agora existiram tantas marcas a comunicar em tantas plataformas, com tanto orçamento e de uma forma complementar. É realmente muita informação e fica complexo para algumas delas chegarem efetivamente ao consumidor. O outro desafio tem que ver com a necessidade de equilibrar então a inovação tecnológica com as mensagens emocionais aqui intemporais. Vimos este desafio da Coca-Cola e desta sua campanha atual com recurso à inteligência artificial. Vamos ver então aqui como é que as marcas vão obviamente conseguir criar aqui um equilíbrio entre aquilo que a tecnologia proporciona, que é realmente incrível, são avanços muito preponderantes e muito importantes e podem ser muito úteis aos consumidores, mas que o consumidor alegadamente está aqui também continua a pedir estes valores essenciais que ainda relacionam com o Natal e que as marcas, ou que esperam que as marcas correspondam neste sentido. Aqui em jeito de conclusão, o Natal continua a ser uma oportunidade única de comunicar valores humanos universais, desde as primeiras mensagens reais em Portugal até às campanhas modernas. Vemos como a comunicação pode unir, inspirar e transformar. Espero que este episódio vos tenha transportado para memórias felizes e vos inspire a criar novas. É este o meu desejo. Aproveito ainda para dar conta que vamos fazer uma pausa para o Natal e a passagem de ano. Voltamos no dia 8 de janeiro com novos episódios. Até lá, desejo um Natal pleno de significado e um ano novo cheio de muitas realizações. Até breve! E num episódio especial de Natal, obviamente que em destaque têm que estar publicações relacionadas também elas com o Natal. Desta feita são aqui duas sugestões um bocadinho diferentes daquelas que eu costumo trazer, mas como não há Natal sem receitas, tenho aqui a Continente Magazine e também a Sabe Bem do Pingo Doce. Duas revistas icónicas, são líderes de venda no seu segmento. Certamente já alguma vez as comprou e as terá em sua casa. Se não é o caso, fica aqui a sugestão de leitura. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!